Fala vendedores, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Café com Vendas. Eu me chamo Gustavo e esse homem aqui do meu lado já vendeu mais que o Google. É o grande Jorge. E aí, Jorge, beleza? Beleza, e você? Tudo Tudo bem? ótimo, tudo ótimo. Joia. Ó, no episódio de hoje vamos falar sobre eu não trabalho com vendas. Será mesmo, Jorge? Será? Vamos ver se a gente descobre hoje. É verdade. Então pega o seu café e vem com a gente. É isso. Jorge, com seus mais de 30 anos de experiência, divide um pouco com a gente sobre vendas. Então, Gustavo, essa pergunta inicial, eu não trabalho com vendas, eu não sou vendedor, não sei ser vendedor, essa pergunta eu já me fiz, né? Vou contar uma história para vocês. No início lá da minha carreira, numa empresa de vendas, eu não trabalhava na área comercial, mas eu estava sempre por perto. Trabalhava numa área ligada à área comercial. Então eu via, né, os vendedores daquela época e eram os vendedores que sempre tinham que ter a mesma característica, aquele mesmo estereótipo, né? Ó, o cara que falastrão, o cara que chega no lugar, tem que contar piada, tem que aparecer, tem que ver. Sim. E tinha muito aquele negócio, né? Vendas, pô, isso é papo de vendedor, hein? Ó, não cai nessa não, hein? Então, uma coisa até é, é, ruim, né? Em relação a isso. Mas eu sempre me fazia essa pergunta. Eu não vou conseguir ser isso aí. Porque eu não tinha essa característica. Eu não tinha esse estereótipo. Continuei trabalhando nessa empresa e eu tinha isso dentro de mim. Eu tinha isso, esse pensamento. Eu nunca vou conseguir ser vendedor. Dessa forma, nunca. Né? E um dia chegou a oportunidade de eu trabalhar com vendas. E todo mundo, como você sabe, né, no mundo corporativo, ninguém dá nada de graça para ninguém. Verdade. A competitividade é muito grande, de maneira que às vezes é até desonesta. Sim. Mas o que eu fiz? Como eu vi que eu não me identificava com aquele estereótipo, aquele estereótipo que eu falei no início, que era a característica dos vendedores da época, né? Eu falei, pô, eu não vou conseguir ser isso. E eles também não me passavam o pulo do gato. E eu pedi, primeira coisa, eu pedi a Deus, que eu não podia perder a oportunidade. Era uma grande oportunidade para mim, né? Na época. E eu não podia perder essa oportunidade. E eu pedi a Deus. Deus me ajuda, me ensina a ser um bom vendedor. E Deus me ajudou. E eu comecei a tratar as coisas de forma diferente. Eu comecei a agir de forma diferente Sim. do que se agia naquela época. Tá, Jorge, você está falando de agir diferente, mas o que você fazia exatamente para poder conseguir realmente ser esse vendedor diferente dos outros que você via anteriormente? Então, um aspecto importante foi a honestidade. Porque, assim, não estou falando que eles eram desonestos, mas às vezes mentiam muito, não se responsabilizavam por algum erro, por alguma coisa. E aí, isso é muito complicado, porque isso daqui a pouco sempre volta. Por isso tinha esse estereótipo, né, muito grande. Então, eu comecei a ser bastante verdadeiro e comecei a buscar a ser mais técnico. Porque eu achava que só você ser falastrão, só você ser amigão, eu comecei a falar, pô, eu preciso entender a necessidade do meu cliente. Eu preciso entender o que realmente ele precisa, não que talvez o que ele queira. Sim. Às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. E você precisa saber identificar isso. E como que você vai saber identificar isso? Conhecendo mais do seu produto e podendo dar tipo uma consultoria para o seu cliente. De maneira que você vai prender o seu cliente assim a você, a fidelidade, fidelizar você através de um bom serviço. Porque você foge da questão de preço, né? Você mostra o seu Exatamente. valor, né? O valor seu Exatamente. e do seu produto, ou do seu serviço, né? Exatamente isso. Porque se você for só pela questão de preço, só pela questão de falar alguma vantagem, não, você tem que dizer, olha, se você for por esse caminho, o meu produto vai te entregar isso, isso e isso. Então, primeiro eu busquei ser mais técnico.
né? E ser mais técnico é você conhecer os caminhos da sua empresa, que isso é muito importante, Sim. porque você não pode vender alguma coisa para o seu cliente que você não conhece, porque às vezes você pode vender alguma coisa para o seu cliente, mas a sua empresa não entrega aquilo. Por exemplo, de repente você fala assim, isso aqui eu te entrego amanhã. Não, mas a regra da sua empresa não é essa. A regra da tua empresa é D+3, então ela vai entregar daqui a 3 dias. Então você já pode deixar teu cliente insatisfeito. Então a importância de você conhecer o caminho das pedras primeiro dentro da tua empresa. Primeiro do que a tua empresa entende. E depois conhecer os produtos. O que esse produto pode entregar? O que esse produto é bom? Em que? E aí sim você pode ver e entregar ao seu cliente. De maneira que eu comecei a fazer isso e comecei realmente me dar muito bem, porque sair dessa disputa, sair desse tudo, é difícil? No início mas dá resultado, dá resultado. Pegando essa sua trajetória de como você iniciou nesse processo de vendas, saindo da parte de quem realmente trabalha no setor comercial, quem não é do setor comercial, precisa aprender a vender? Você acha que vendas é importante para essas pessoas? Sei lá, uma pessoa que trabalha no setor da saúde, um fisioterapeuta, por exemplo, precisa aprender a vender? Vendas está nesse negócio? Olha, Gustavo, eu vou dizer que todas as outras profissões eu acho que precisa fazer um curso de vendas. Eu acho que tinha que ter nas faculdades um curso de vendas. Concordo. Né? Quando eu fiz faculdade, eu fui convidado para a gente montar um curso. Um diretor, um cara que foi meu professor, e depois ele chegou a diretor da faculdade, ele me chamou para montar um curso. Só que eu não tive tempo, eu não tive essa oportunidade. Talvez eu tenha ainda um dia, mas eu não tive essa oportunidade porque na época eu fazia setor de viagem, eu viajava muito, para fora do estado, inclusive, de maneira que eu não consegui realizar até esse sonho, né? Porque é muito legal você poder ensinar, né? Você que é professor também, você sabe o quanto é legal você poder ensinar e ajudar as pessoas, e você ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito que todas as outras profissões você precisa saber vender. Por quê? É um serviço? É saúde? Você precisa saber vender. Você precisa saber explorar isso aí, para você poder fidelizar seu cliente. Você fidelizando seu cliente, você consegue se planejar dentro daquela fidelidade. Então, é fundamental que você saiba vender. Né? Todas as outras profissões é fundamental. O atendimento não é ser falastrão, não é ser com aquelas características, mas é você ter entendimento. Até porque essas características aqui desses vendedores antigamente não cabem mais hoje. Por quê? A tecnologia veio para todo mundo. Hoje o conhecimento está para todo mundo. Informação está para todo mundo. Então, não tem como você falar uma coisa que não é. Se você passa uma informação e o cara é mais esperto, pesquisa ali na hora e pode desmentir você, isso é muito ruim. Sim. Então você tem que passar realmente a verdade e aquilo que realmente é importante para a pessoa. E tem vários outros aspectos que a gente pode falar em algum outro momento, que você saber ouvir, né? Você saber ouvir, para você entender qual é a grande necessidade do seu cliente. Porque um aspecto que eu falei de você ser mais técnico, que eu adquiri bastante lá, foi a questão de saber ouvir. Por eu não ter aquela característica de ser muito falastrão, falar muito, muitas vezes não deixar nenhum cliente falar, isso que eu ouvia. Falou, para você ser vendedor, não pode nem deixar ele falar não pode deixar nem pensar, você tem que convencer ele. E eu não conseguia ser isso. Sim. Eu sou um bom ouvinte, e isso é importante, porque quando você ouve teu cliente, você entende qual é a necessidade que ele tem. E você sabendo a necessidade, você pode dar uma solução para ele. Essa é a questão. Né? Porque sair do cotidiano, sair do normal, né? Criar situações em clientes para que ele possa fazer o diferente. Porque hoje em dia, como você falou anteriormente, não é só você vender, meu preço é X, compra meu produto, meu serviço. Você realmente tem que mostrar o valor daquilo que você está oferecendo.
é fazer um trabalho de consultoria mesmo, Sim, sim. entendendo a necessidade, o motivo pelo qual o seu cliente, o seu paciente precisa daquilo é totalmente diferente. E hoje a internet está aí para olhar se realmente aquilo que você fala é verdade ou não, Sim, se seu sim. produto realmente vai entregar aquilo que você falou que ia entregar. Verdade. Então, vender hoje é muito técnico, né? As pessoas não compram só porque seu preço é mais barato. Você tem que ver valor naquilo que você está oferecendo hoje. Uhum. E aproveitando esse exemplo sobre fisioterapia, como que você acha que um profissional dessa área pode realmente vender o seu serviço? Não apenas oferecer o preço, mas vender Uhum. realmente o que o paciente dele precisa. Então, Gustavo, a importância de saber ouvir, como eu falei anteriormente, né? Uhum, E aí você precisa identificar, porque ninguém procura um fisioterapeuta por procurar, porque vou lá porque eu quero ir. Vai porque tem uma necessidade, e a necessidade dela é dor. sim. É se livrar de uma dor, se livrar de uma contusão. E para isso você precisa saber vender o que vai acontecer durante aquele tratamento. Uhum, Porque se você não comunica bem, se você não vende bem, o que vai acontecer durante aquele tratamento, que é um processo longo, uhum, ou seja, é uma venda a longo prazo, que o final dela vai ser depois de 10 sessões, uhum, né? Você procura fechar ali 10 sessões, então você precisa vender isso. Depois de 10 sessões, eu garanto a você que você vai ficar curado dessa lesão. Se você continuar fazendo fortalecimento, aí tem a parte dela também, uhum, né? Tem os outros aspectos, é igual a venda. sim. Você vende e você tem os outros setores, tem o setor de logística que entrega. Uhum, E aí isso também não está muito no seu controle. Porém, você tem que deixar claro. Então, a importância de você saber se comunicar bem, saber ouvir a necessidade do cliente, não só ali o que está no exame, mas o que realmente a pessoa está sentindo, para você saber as características. Por quê? Senão a pessoa faz uma, duas, três, deu uma melhorada e some. uhum, E aí, mais do que dinheiro que você talvez perdeu, mais do que dinheiro, você perdeu um paciente. sim. Porque talvez ele chegue ali na frente e fale assim: pô, eu fiz lá, mas não me curou, não. E às vezes a culpa foi dele, e às vezes a culpa. E no final a culpa foi sua, porque você não comunicou bem, você não vendeu bem. Uhum, Então, é muito importante isso. E atrelado a isso, geralmente, quando fala de músculo, quando fala de nervo, quando fala dessas coisas, atrelado a isso tem fortalecimento muscular. uhum, E geralmente quem tem uma clínica de fisioterapia tem um Pilates, então você pode vender algo, um combo. sim. Sim, e não é estar enganando, é estar oferecendo. Uhum, Ó, o processo vai ser mais rápido, isso aqui vai ser mais rápido. E assim. E depois disso aí, o que que acontece? A pessoa ficou curada, olha, aquele fisioterapeuta lá, aquele é bom. Aquele fez isso, fez isso, fez isso, foi um processo, mas foi bom. Entendeu? uhum. Então, todas as profissões precisam saber vender o seu serviço. Precisa saber vender o que você tem. Eu acredito que nessa conversa que a gente está tendo, muita gente que achou que vendas não servia para a profissão dela agora, com toda certeza deve estar querendo aprender cada vez mais, né? Eu indico para vocês, acredito que o Jorge também, que assiste os nossos vídeos, é claro, Sim, sim. mas é muito importante que você perceba que vendas não é você ser chato, ficar insistindo, né? Realmente Sim. você trabalhar com uma consultoria, entender a necessidade do seu cliente, do seu paciente e oferecer aquilo que ele precisa. É simples, a venda é uma troca. Você só precisa realmente entender tudo que envolve vendas. Ao longo dos nossos vídeos, a gente vai falar sobre um monte de coisa, desde prospecção até fechamento de venda. Hum. Então, a gente vai ter muita coisa aí para aprender, mas logo de cara é importante a gente entender a importância de vendas em todos os negócios. É aquilo que a gente conversa muito. Tem gente que fala, vendas não é importante. Vendas é importante demais, demais. Por que que vendas é importante demais? Porque se você não sabe vender, se você não entender isso, quem sabe vender e quem entende isso vai estar tendo mais clientes, vai tendo mais pacientes e, consequentemente, ganhando mais e mais dinheiro. Então, eu acredito que nem você, nem eu, gosta de perder dinheiro. Então, vendas é muito importante. Jorge, agora que estamos no fim, tem mais alguma coisa importante que você acha que a gente pode falar agora ou... Sim, sim, tem. Eu acho que complementando tudo isso que o Gustavo falou aqui,
Aqui nos nossos vídeos a gente vai tentar colocar todas as experiências, várias experiências, e a gente vai falar de várias áreas. Por exemplo, você de repente que é um lojista, fala assim, mas o cliente vem a mim, como que eu vou fazer todo esse processo? Tem um jeito de fazer. Então, a gente vai procurar explorar várias áreas e vem com a gente que você vai aprender. Perfeito, meus amigos. Nos encontramos no próximo episódio. Esse primeiro para Eu acho que